Saudações! O objetivo desta videoaula é testar um algoritmo euclidiano para encontrar números primos. Desenvolvi aqui no Visualg. Vamos fazer um teste. Antes de rodar o programa, rodar o algoritmo, vou explicar o código dele aqui. Então está aqui, algoritmo primos. Esse aqui é o nome dele. Temos aqui um comentário, professor Pablo Gomes Mariano, locutor que vos fala. Aqui é a área de variáveis, temos aqui um outro comentário, que são as disciplinas que eu leciono, algumas das disciplinas, né? Quando estou na ativa. E aqui são as variáveis, né? Limite, parâmetro, divisor, quociente e resto, todas do tipo inteiro. E uma variável primo do tipo lógico. Aqui o início, um laço de repetição para averiguar se a entrada é válida, ou seja, se o número que o usuário digitou é maior ou igual a 2. Porque o que são números primos? São aqueles números divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Mas o 1 ele não é primo. Apesar de dividir por 1 e por ele mesmo, ele não tem dois divisores, né? Isso faz parte do conceito. Então, para testar se o que o usuário digitou atende a essa definição, eu coloquei esse laço de repetição aqui. Ele vai insistir até que digite algo correto. Vou digitar aqui F9. Então ele exibe essa mensagem que está dentro do laço de repetição. Informe um número natural maior ou igual a 2. Se eu digitar 1, que não é primo, ele continua ali. Ele vai voltar aqui para o início do laço, vai limpar a tela e aguardar até que o usuário leia a mensagem, a compreenda e atenda a mensagem, né? Informe um número natural maior ou igual a 2. Vamos supor que ele digite 2. Aí sim, vai mostrar aqui, 2 é o único número par que é primo. Então, é preciso que haja essa interação entre o programador e o usuário, por intermédio das mensagens da interface gráfica. Atendida essa situação aí do número, a entrada de dados, aqui nós temos a variável resto sendo inicializada com uma divisão, né? O parâmetro que o usuário digitou vai ser dividido por 2. O comando mode ele vai capturar o resto da divisão inteira. Então vou dividir aqui por 2 para saber posteriormente se o número é par ou não. Se a divisão for exata, o número é par. Aqui a variável primo recebe verdadeiro. O cronômetro é ativado e temos um teste lógico. Se o parâmetro, se o que o usuário digitou for diferente de 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, ele vai executar esse bloco de comandos. Caso contrário, né, se não, ele entra aqui. Ó. Tem um sinão aqui, só seguir a indentação do programa. É por isso que é importante fazer uma indentação, para você ter uma organização aqui e saber onde começa o se, onde termina o se. Por isso que é importante a indentação. Esse sinal aqui vai ser executado e vai exibir na tela. Vai exibir o parâmetro digitado, no caso 2. 2 é o único número par que é primo. É justamente isso que acontece. Ele mostrou a mensagem, estamos dentro do laço de repetição. Vou digitar 2. Ele vai cair aqui nesse sinal. Pressionei Enter, está ali. 2 é o único número par que é primo. É esse teste que eu estou fazendo ali. E se digitar 3 ou 4 ou 5, um número maior que 2, aí ele vai entrar nesse bloco de comandos. Vai fazer outro teste lógico. Se o resto for diferente de 0, então, aqui eu coloquei um comentário, averigua se o número é par. Se o resto for 0, quer dizer que o número é par. Por exemplo, vou dar um F9, vou digitar aqui, ó, por exemplo, 4. 4 é par. Né? Então, o que vai acontecer? O parâmetro que foi 4, quando for dividido por 2, vai retornar resto 0. 4 dividido por 2, 2, 2, 4, para 4 nada. Resto 0, então o número é par. Pressionei Enter, está aqui. Ó. O número 4 é composto, não é primo. É isso que acontece aqui. Se o resto é diferente de 0, ele executa o bloco. Caso contrário, ele vai entrar aqui no sinal. E vai escrever aqui, ó, o número 4, no caso ele foi 4, né, é composto. Ele entrou nesse sinal. Se não for par o número, vou dar um F9, agora eu vou digitar um 5, por exemplo. 5, que é primo. Vai exibir aqui, o número 5 é primo. Ou seja, ele não caiu aqui nesse sinal, ele entrou aqui no teste lógico. Resto diferente de 0, porque digitou 5. Certo? Qual foi o resto?
5 dividido por 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Deu resto 1. Resto 1 diferente de 0 entrou aqui. Entrou no laço de repetição para o divisor de 3 até o inteiro da raiz quadrada do parâmetro, passo 2 faça. O que é isso? O 2 nós já testamos se é primo ou não. Então ele vai começar o laço de repetição a partir do 3. De 3 até o inteiro da raiz quadrada do parâmetro. Se o usuário digitar 100, o sistema vai extrair a raiz quadrada do 100, que no caso é 10, e nós sabemos que as divisões vão acontecer até 10. Isso vai ter um impacto na performance do sistema, um impacto positivo. Ao invés de você dividir até 100, você vai dividir até 10. Olha que coisa sensacional, cara. Isso vai impactar ferozmente na performance do sistema, tornando o sistema bem mais ágil do que se você colocasse aqui parâmetro ou parâmetro menos 1. Bom, então entrou no laço de repetição, faz uma outra divisão aqui. Algoritmo das divisões sucessivas, o nome já está dizendo, né? Algoritmo euclidiano. Esse aqui ainda não é o meu método, eu estou só fazendo um aquecimento com isso aqui no Visual. Resto recebe o parâmetro mode divisor, ou seja, o resto vai capturar a divisão do parâmetro que o usuário digitou pelo divisor que está sendo gerado aqui pelo laço de repetição. Está acontecendo divisões sucessivas aqui para averiguar se vai dividir por algum número. Se o resto for zero, ou seja, se a divisão foi exata, aqui a conclusão que chegamos, que o número não é primo, né? Porque primo só divide por 1 e por ele mesmo. Dividiu por algum número, a variável primo recebe falso, ou seja, não é primo. O quociente, a variável quociente recebe o parâmetro divisor. O que faz o comando div? Captura o quociente da divisão, porque eu quero saber qual é o quociente dessa divisão e qual é o divisor dessa divisão, para mostrar na tela. E é isso que acontece aqui, ó. Vai exibir o divisor e o quociente. E vai interromper o laço de repetição, porque já dividiu, já sei que não é primo, pode parar por ali. Fim C, fim para. Se passou por todo esse processo sucessório aqui, não dividiu por nenhum número, eu chego à conclusão que o número é primo. Se primo é igual a verdadeiro, então aí exibe na tela quem é esse número, qual é esse número, e fala que ele é primo. Se não, exibe na tela que o número é composto. Perfeito. Bom, então, e aqui tem outro sinal, né, que a gente já explicou. Escreva, o número é composto. Aqui, se você observar a indentação, você vê de onde vem aquele sinal, tá vendo? É só acompanhar a indentação, quando está bem organizado, você dá espaçamento para a direita, 3 espaçamentos, você consegue rastrear a que estrutura condicional pertence o sinal. Esse sinal aqui pertence a esse C aqui, do resto zero, tá vendo? Por isso que é importante a indentação. Já esse outro sinal, ele pertence a esse C aqui. Bom, então explicamos o código, agora vamos testar. Imagina o seguinte, você tem uma bomba de antimatéria e ela só é desarmada se o seu algoritmo informar se o número é primo ou não de forma correta em menos de 10 minutos. E esse número precisa ter mais de 6 dígitos, senão a bomba explode. Vou dar um F9, vamos testar. Eu vou começar com números pequenos só para testar, para não ir direto ao número de grandes, né, o número maior. Vou testar aqui 2, né? 2 é o número par que é primo. Agora eu fecho. Poderia colocar um laço de repetição para não ter que fechar e abrir de novo, né? Para ele perguntar se eu desejo processar outro número ou se ele vai sair do software apenas quando eu responder que não quero mais processar nenhum número. É uma forma de equacionar isso aí, de não ter que ficar fechando e abrindo. Testar o 3, o número 3 é primo, dá outro F9, 131 é primo, claro. Testar outro, 117. Aqui, olha que interessante, ele está me dizendo o seguinte: o número 117 é composto, mas ele também está me mostrando por quem ele dividiu, no caso 3, dividiu por 3, e está me mostrando o quociente.
Observe que esse programa, diferente aquele algoritmo que você viu no Leviathan, esse aqui não vai mostrar todos os números primos compreendidos entre 2 e o parâmetro informado. Esse programa vai me informar se o número passado como parâmetro é primo ou não. Detalhe importante. O 117 é composto, e ele está me dizendo que esse número é divisível por 3, né? O divisor foi 3 e o quociente foi 39. Inclusive eu posso chegar aqui e testar, posso abrir a calculadora e fazer um teste, né? Posso vir aqui, ó, 3 vezes 39. Tá lá, 117. Vamos continuar testando. Afinal eu vou digitar aqui 1.000.007. 1.000.007 é composto, dividiu por 29 e o quociente é 34.483. Vamos fazer um novo teste. Vamos pegar aqui 100 milhões e 117. 100 milhões e 117 é composto, dividiu por 7, o quociente foi, deixa eu ver aqui, 14.285.731. Beleza, vamos pegar um número mais robusto agora. 800 milhões 711. Vamos ver se a gente consegue desarmar essa bomba. Tem que me retornar antes de 10 minutos. Então está me dizendo que o número 800.711 é primo. Agora, quanto tempo levou? Vamos ver aqui no Visual. Início, área de visualização dos resultados. Início da execução. Informe um número natural maior ou igual a 2. Aí está aqui, digitamos 800.711. O cronômetro foi iniciado, que é essa linha aqui, ó, cronômetro on. O número 800.711 é primo. Não é um número pequeno, né? 800.711. Cronômetro terminado, tempo decorrido 7 segundos. Com 7 segundos, comparando com 10 minutos, está ótimo, está excelente. 7 segundos, 860 milissegundos. Acredito que seja milissegundos ali. Fim da execução. Bom, foi bem rápido. Ainda não é o meu algoritmo, esse aqui é o algoritmo euclidiano. Estou desenvolvendo o meu, vou chamar ele de Behemoth, como vocês observaram aqui. Estou trabalhando nesse algoritmo, estudando, revendo uma série de conceitos matemáticos para poder criar um algoritmo bem rápido. E talvez vocês já estejam se perguntando, professor, peraí, esse algoritmo que você fez aí no Visual está muito mais rápido do que aqueles que o senhor mostrou, aquele algoritmo lá do Leviathan. Está muito mais rápido, é verdade, 6 segundos, 7 segundos. Ele levou 7 segundos porque eu estou com o OBS Studio aberto, isso consome memória. Por que esse algoritmo, numa linguagem de pseudocódigo, está tão rápido? Bom, primeiro, eu não estou usando o objeto memo para poder armazenar os números primos. Segundo, essa não é uma linguagem visual, né? Não é pesada, vamos dizer assim. Terceiro, não estou usando vetores dinâmicos nem vetores comuns. Tudo isso vai impactar na performance. Quarto, eu não estou solicitando que seja extraído todos os números primos compreendidos entre 2 até o parâmetro informado. Esse software apenas informa se o número passado como parâmetro é primo ou não. Beleza? Mesmo assim é um algoritmo bem rápido, né? Muito rápido mesmo. Desenvolvi em Visual, está aí o código para vocês, vou disponibilizar no YouTube. Qualquer dúvida posta aí pra gente. Né? Só para... Não vou abrir o Behemoth agora porque ele está em fase de desenvolvimento. Devo finalizar o desenvolvimento dele essa semana. Se extrapolar, a gente passa desse tempo, não tem problema. O problema, essa questão que eu estou abordando está aberta há milênios, meu amigo. Eu não vou esquentar a cabeça se eu extrapolar um pouquinho uma semana. Quem esperou milênios espera um pouco mais. Quem esperou milênios espera um pouco mais sem problema nenhum. Mas vou abrir aqui o Leviathan só para... Quantos números deseja analisar?
Então aqui nessa guia eu vou informar aqui o MMC e MDC. Informe o Aqui, parâmetro para o sequenciamento de números primos positivos. então, nessa guia eu informo o MMC e MDC, nessa primeira guia que passou. Eu não escutei, a caixa de som estava desligada, devia estar falando junto comigo, né? Então eu vou repetir. Essa primeira guia processa MMC e MDC. Essa segunda guia vai me retornar os números primos compreendidos entre 2 até o parâmetro informado. Os números primos são infinitos. O que ele extrai aqui são os números primos compreendidos entre 2 até o parâmetro. Usando o método das divisões sucessivas, o algoritmo de Euclides, esse que você acabou de ver, aquele ali tá meio turbinado ali, né? O algoritmo o crivo de Eratóstenes, de Cirene, muito bom. E o meu eu estou desenvolvendo. O procedimento que eu estou utilizando é o seguinte: eu crio um software por fora, vou desenvolvendo o código, testando, melhorando. Quando estiver no ponto, eu transfiro aqui para o Leviathan. Eu sei que o pessoal religioso vai falar, pô, Leviathan, Behemoth são arqui-inimigos. São, mas aqui não. Aqui eles vão unir forças, meu amigo. É assim que vai funcionar o processo aqui. Quando estiver tudo pronto ali, nós vamos unir ali real, imaginário, vai ser uma, né, unir os poderes, vamos dizer assim. E não vou partir para o ataque principal do problema, não. Eu vou criar o método para extrair os números primos e posteriormente vou atacar a questão dos zeros de Riemann. Não vou partir direto para a parte mais cavernosa, não. Só para relembrar, vou colocar aqui 100. 1, 10, 100. Vamos extrair Método aqui. selecionado, divisões sucessivas. O total de números primos positivos até o parâmetro informado é 25. Tempo decorrido, 0 hora e 0 minuto. Esses aqui eles demoram, comparando com esse algoritmo que você viu no visual, esses aqui são um pouquinho lentos, porque tem toda uma interface gráfica, tem esses objetos, tem uma série de variáveis, então quando os números são muito grandes eles vão demorar um pouco mais, até porque está extraindo os números e jogando aqui nesse objeto. Se eu tirasse todos esses objetos e pedisse só para informar se é primo ou não, ia ficar muito mais rápido, com certeza. Agora eu vou usar o crivo. Método selecionado, crivo de Eratóstenes. Tempo decorrido, 0 hora e 0 minuto. Este software foi implementado pelo professor de Matemática e Tecnologia Educacional, Pablo Gomes Mariano, também conhecido como Mestre Máximo ou simplesmente Mestre dos Mestres. Bom, vocês estão vendo aqui os diplomas, né? Estou aqui ostentando os meus diplomas, mas é importante lembrar que muito mais importante que os diplomas é justamente aquilo que estes representam que de fato importa. Certo? Isso ninguém tira de você. Deixa eu finalizar aqui o software. Estou trabalhando aqui nessa implementação aqui do Behemoth. Bom, como hoje é dia dos pais, vou trocar aqui o papel de parede. É isso aí, gente. Feliz dia dos pais para todos. Muito obrigado e até a próxima.